Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. Hoje no programa, um convidado muito especial. Eu tenho o prazer de conversar com o ministro do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, Patrus Ananias, que está no Acre desde ontem, cumprindo a agenda e acompanhando programas sociais. Boa noite, ministro. É um prazer recebê-lo no programa. Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores. É também um prazer para mim estar aqui neste programa, como também uma grande alegria estar no Acre e participar deste momento importante que o Estado está vivendo de desenvolvimento econômico, social, cultural e também ver de perto os nossos programas sociais, o Bolsa Família, as Casas das Famílias, os programas de apoio à agricultura familiar, a compra direta e a compra antecipada de alimentos, e sentindo que esses programas estão efetivamente funcionando numa ação integrada com o governo estadual e com as prefeituras. Eu gostaria, inclusive, de dar as boas-vindas às 22 cidades do Acre, ministro, já que nossa conversa está chegando via satélite para todas as cidades desse estado. Pois é, e aí eu aproveito e mandar um abraço também muito afetuoso, fraterno, solidário a todos os telespectadores e a todos os habitantes de todos os 22 municípios do estado do Acre, saudando também as lideranças, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os secretárias, especialmente aqueles que atuem mais diretamente em sintonia conosco, os gestores de políticas públicas voltadas para os pobres. Bom, ministro, o senhor chegou ontem, já foi a Chapuri, Brasileia, hoje cumpriu a agenda em Rio Branco. Qual a sua impressão do Acre até agora? A melhor impressão é claro que o Acre, como todo o Brasil, carrega o preço de uma dívida social grande, que infelizmente o nosso país acumulou ao longo da sua história e que nós estamos agora, no governo Lula e no governo Jorge Viana aqui no Acre, revertendo. Portanto, uma impressão positiva, primeiro pela retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico. Eu visitei com o governador Jorge Viana indústrias, no caso, por exemplo, em Brasileia, da indústria da castanha. Né? Visitamos o local onde vai ser instalada uma grande indústria madeireira, né, de pisos, de uma indústria mais qualificada. Estivemos também lá em Cachoeira. Seringal Cachoeira. Seringal Cachoeira. Nesta ação do nosso ministério, numa ação também em parceria com a Conab, com o governo estadual, de apoio substantivo, né, de milhões de reais que estão sendo repassados para pequenos agricultores, inclusive com a compra antecipada da castanha. A gente repassa o recurso para depois comprar, garantindo a esses produtores condições de trabalho, renda, e com a compra desses alimentos nós estamos também dando apoio alimentar a instituições sérias, como visitei hoje aqui, uma creche, né, e outras instituições que recebem os alimentos dessa compra, e aí nós atendemos as duas pontas, gerando trabalho, renda de um lado, garantindo pequenos produtores que permaneçam na roça, preservem seus vínculos familiares, suas raízes culturais, comunitárias, e na outra ponta, garantindo o direito à alimentação de pessoas e comunidades em situação de maior fragilidade. E ao lado dessa retomada do desenvolvimento econômico, projetos industriais, a retomada do desenvolvimento social, mostrando que é possível e necessário compatibilizarmos crescimento econômico com distribuição de renda, com políticas de justiça social. Eu senti também o Estado recuperando a sua memória, afirmando a sua história, a sua cultura. Isso é fundamental para garantir a autoestima do povo. Sem dúvida. Ministro, e qual a sua impressão em relação às parcerias do governo federal com o governo do estado, com as prefeituras, em relação aos programas sociais? A melhor possível, com relação ao governo do estado e com relação às prefeituras que nós visitamos. Os programas estão de fato acontecendo. Isso é muito importante. Eu senti aqui no Acre, né, que o Acre está mudando, e mudando muito, e que o Brasil está mudando, sobretudo na perspectiva das políticas sociais. Nós estamos consolidando no país inteiro uma grande rede de proteção e promoção social
de pessoas, famílias, comunidades pobres. E a nossa parceria aqui com o governo do Acre é a melhor possível, porque nós temos objetivos sociais e compromissos éticos comuns. Para nós, o dinheiro público é sagrado. E o dinheiro público destinado aos pobres, crianças, pessoas mais fragilizadas, é sagrado 2 vezes. Então nós temos uma ação, uma cooperação excelente no programa Bolsa Família. Estamos indo agora para aproximadamente 39 mil famílias e chegaremos em 2006, se Deus quiser, a todas as famílias que estejam dentro dos critérios estabelecidos pela lei que instituiu o Bolsa Família. Vale dizer, as famílias pobres, os que estão abaixo da linha da pobreza, porque o governo do Acre tem também uma política de apoio a essas famílias. Nós estamos somando esforços e o Ministério pretende ampliar as ações com prefeituras e com governos estaduais, como é o caso do governo Jorge Viana no Acre, que estejam também investindo em programas sociais. Visitei casas das famílias e fiquei muito emocionado, porque os programas estão funcionando e funcionando de forma integrada. Né? As famílias vão, as crianças têm atividades, as famílias discutem os seus problemas com a presença de assistentes sociais, de psicólogos, e essas casas, as famílias, vão se tornando também espaços de geração de trabalho e renda, de cooperativismo, de treinamento, integrando agora também com um programa grande que nós temos no estado do Acre, que é o programa dos telecentros, da inclusão digital. Vamos integrar o Bolsa Família com o PET, estamos ampliando também o PET aqui no estado, chegando a 20 mil crianças, e pretendemos agora integrar o PET com o Bolsa Família, de tal maneira que os recursos do PET destinados às famílias sejam pagos pelo Bolsa Família. E aí todos os recursos do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, serão destinados às chamadas ações socioeducativas, que são parcerias com as prefeituras. E com isso nós estaremos garantindo até o final de 2006 o atendimento a todas as crianças e adolescentes no Acre e no Brasil que estejam em situação de trabalho precoce. E estamos também ampliando aqui, como eu já disse, as nossas ações de apoio à agricultura familiar, na linha da inclusão produtiva. Estamos ampliando as casas das famílias, tem até os dados aqui relativos a essas ampliações. Nós estamos indo de 11 casas para 16 aqui no estado do Acre. Estamos indo de 17.800 crianças para 19 mil e fazendo a integração que eu disse com o Bolsa Família, e ampliaremos muito mais. E também ampliando de 300 para 575 jovens, os jovens que estão no nosso programa Agente Jovem, e ampliando de 3 para 6 municípios, os municípios atendidos pelo programa Sentinela. Concretamente, há um dado, Jorge, que eu acho importante. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e aqui não estamos falando dos recursos da educação, da saúde, do PRONAF, que é também uma grande conquista do governo do presidente Lula. Vamos agora para 9 bilhões de reais na próxima safra. Estamos falando desses programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nós estamos investindo hoje nessas parcerias com o governo do Acre, com as prefeituras do estado, 88 milhões e 300 mil reais, o que mostra que nós temos, de fato, um ministério com presença no Brasil inteiro e com ações voltadas única e exclusivamente para a promoção de pessoas, famílias e comunidades pobres. Agora, o senhor falando de todos esses investimentos e ainda sobre parcerias, no Acre, o programa Bolsa Família está associado a um outro programa coordenado pelo governo do estado, que é o Adjunto da Solidariedade, que faz uma complementação de renda, onde os beneficiados recebem uma renda mínima de R$60. Exatamente. Como é que o senhor vê essa iniciativa e se esse é um exemplo que pode alcançar os demais estados brasileiros? Eu acho que é um exemplo. E por isso mesmo nós estamos dando um destaque maior às nossas parcerias com o Acre. Nós estamos ampliando as nossas parcerias, como eu disse, estou reiterando, com prefeituras, governos municipais, governos estaduais, como é o caso da prefeitura aqui de Rio Branco, né, a liderança do prefeito Angelim, como é o caso do governo do Acre, prefeituras e governos que tenham também políticas de transferência de renda. No caso, por exemplo, o benefício mínimo aqui no estado do Acre é de R$60.
porque há também um aporte de recursos do governo estadual. Por isso mesmo é que nós vamos dar uma atenção especial ao governo do Acre, e o governo do Acre será dos primeiros, se não o primeiro, que nós estaremos acertando essa cobertura completa de todas as famílias pobres. Agora, ministro, o senhor falou em mudanças, que o Brasil vem mudando. Eu sei que o senhor tem viajado o Brasil inteiro, conhecendo as realidades das regiões brasileiras. Os nossos problemas sociais, eles são parecidos, eles se equiparam, ou essas diferenças são grandes, ainda são grandes? O Brasil é um país muito diversificado, né, Jorge? Nós somos um país continental, com grandes diferenças sociais, que nós estamos trabalhando firme, duro, com determinação para corrigir, também com grandes diferenças regionais. É claro que nós temos um sentimento de unidade, o sentimento da unidade nacional, o sentimento pátrio, a unidade linguística. Eu, por exemplo, me sinto em casa aqui no Acre, né, nos sertões da Amazônia, como me sinto em casa nas comunidades mais distantes do Rio Grande do Sul, porque perpassa, né, por nós todos esse sentimento comum de brasilidade, de pertencimento a um povo com uma história comum, com um futuro e desafios comuns, conquistas comuns. É claro que nós temos no país algumas regiões mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, por situações específicas, mas mesmo nessas regiões, por exemplo, a região do Sudeste, nós temos bolsões de pobreza grandes, principalmente na periferia das grandes cidades. Temos as chamadas regiões deprimidas, né? Regiões também com indicadores sociais muito baixos. Então eu diria que, resguardadas certas especificidades regionais, o problema é comum. O problema social no Brasil é um desafio comum. Quer dizer, o grande enigma nacional que nos desafia a todos e também deve nos indignar e mobilizar para ações concretas é o fato de nós sermos um dos 4 ou 5 países mais ricos do mundo em termos de extensão territorial, condições climáticas, terras produtivas, recursos naturais, água, as qualidades notáveis do povo brasileiro, a engenhosidade, a criatividade, né, a paciência, a bondade do nosso povo. Apesar de todos esses aspectos positivos, nós ainda não acertamos o passo. Estamos caminhando, avançando e avançando muito, especialmente agora no governo do presidente Lula, com esses programas que têm uma rede nacional, uma dimensão nacional, mas são 500 anos de exclusão social. Então o Brasil ainda é um dos países com os piores indicadores sociais do mundo. Esse é o grande desafio que eu penso que é comum, guardadas as devidas proporções, que mesmo em estados mais desenvolvidos, pegamos o caso de São Paulo, por exemplo, você tem regiões como o Vale da Ribeira, você tem a periferia da grande São Paulo, onde nós encontramos também os mesmos desafios que nós estamos enfrentando em todos os cantos do Brasil, que é a questão da fome, da desnutrição, o problema do acesso aos direitos básicos, da educação, da saúde, da habitação, que pressupõe, que se articula com o direito à família, o trabalho, etc. Agora, ministro, diante desse sentimento de brasilidade que o senhor acabou de tocar, conhecendo o Brasil como o senhor conhece, conhecendo essas realidades, o que ainda lhe toca profundamente, o que ainda lhe emociona? O sentimento de solidariedade do povo brasileiro. Hoje, por exemplo, eu tive momentos de emoção, e um particularmente forte, visitando uma casa das famílias aqui em Rio Branco, pelo brilho nos olhos do nosso povo, né? A dimensão da solidariedade. É um espaço em que as pessoas se encontram, e a partir do momento em que as pessoas se encontram, a partir do momento em que os valores da cooperação, da solidariedade, do trabalho em equipe começam a surgir, as coisas começam a mudar. E eu sinto que no Brasil nós estamos construindo, né, já há alguns anos, a sociedade brasileira, as comunidades eclesiais de base, o trabalho das igrejas, das pastorais, os grupos de fé e política, os movimentos sociais, associações comunitárias, movimentos de mulheres. Eu sinto que o país há alguns anos vem construindo
essa rede de solidariedade. E agora um governo como o nosso reforça muito esse processo. É importante registrar, não é, Jorge? É claro que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Mas em 2 anos, o programa Bolsa Família está cuidando e promovendo mais de 8 milhões de famílias pobres no Brasil e chegaremos, cumprindo a determinação do presidente da República, a 8 milhões e 700 mil famílias em 2005 e todas as famílias que estejam dentro dos critérios do programa até 2006. Estamos presentes com os nossos programas, especialmente com Bolsa Família, em todos os municípios do Brasil. Estamos hoje com mais de 1.700 casas às famílias, que são espaços possibilitadores, inclusive do encontro das famílias, para o desenvolvimento desses valores de participação, de conscientização, de solidariedade. Estamos integrando esses programas, como eu disse. Enfim, nós estamos pela primeira vez consolidando no Brasil uma grande rede de proteção e promoção social. E na medida em que as pessoas têm o básico, têm comida, tem acesso aos direitos básicos, casa própria, preservação dos vínculos familiares, apoio nas suas condições concretas de vida, fica mais fácil também as pessoas desenvolverem outras virtudes sociais e também lutarem pela conquista de novos direitos. Sem dúvida, ministro Patrus, nós temos que fazer um intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Muito prazer para mim. O Ideias da Aldeia faz um intervalo, mas volta já já, não saia daí.